Sejam bem-vindos ao vídeo. Esse vídeo é uma realização da turma H do tutor Suderlan da Escola Superior de Ciências da Saúde. E iremos discorrer sobre o exame físico do tórax anterior e posterior, focando no exame físico respiratório e cardíaco. Antes de iniciarmos com o exame físico respiratório e cardíaco, vamos esclarecer o que é exame físico. O exame físico é um meio para avaliar a integridade física de um paciente para subsidiar a assistência necessária. Ele é feito durante a triagem e com foco em um determinado sistema ou região do corpo para ser mais efetivo, de acordo com a principal queixa apresentada pelo paciente. Portanto, vamos iniciar com o exame físico do sistema respiratório, expondo a anatomia, as técnicas propedêuticas utilizadas e as patologias que podem ser encontradas. O sistema respiratório tem como principal função as trocas gasosas, transportando o ar do ambiente externo para os alvéolos pulmonares, onde ocorre a extração de oxigênio e a liberação de dióxido de carbono, sendo dividido em vias aéreas superiores e inferiores. As vias aéreas superiores são formadas pelas fossas nasais, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe e laringe, com as funções de condução do ar para as vias aéreas inferiores, a proteção das vias aéreas contra os corpos estranhos, além do aquecimento, filtração e umidificação do ar inspirado. Já as vias aéreas inferiores são formadas pela traqueia, brônquios e alvéolos, com as funções de condução, composta pela traqueia, brônquios e bronquíolos membranosos e trocas gasosas, dividido em zona de transição, composta pelos bronquíolos respiratórios e dutos alveolares, com funções de condução e troca gasosa, e zona respiratória, com a função apenas de troca gasosa, composta pelos alvéolos. Ao realizar o exame físico do tórax, é necessário saber os marcos anatômicos das regiões posterior, lateral e anterior. E para descrever uma anormalidade no tórax, é preciso definir sua localização em duas dimensões, ao longo do eixo vertical e em torno da circunferência torácica. O tórax é um arcabouço osteomuscular que no adulto tem forma elíptica, maior no sentido transverso do que no antero-posterior. Para avaliá-lo verticalmente, é necessário numerar as costelas e os espaços intercostais. E para localizar os achados em torno da circunferência torácica, deve-se utilizar as linhas verticais. Na região anterior, a linha hemiclavicular tem um trajeto vertical que parte do ponto médio da clavícula e divide o tórax em hemitórax direito e esquerdo. As linhas axilares anterior e posterior partem das pregas axilares anterior e posterior e delimitam a região lateral do tórax. A linha axilar média inicia-se no ponto mais alto da axila e na região posterior a linha vertebral acompanha as apófises espinhosas da vértebra e as linhas escapulares partem do ângulo inferior das escápulas. A comparação entre os achados de um lado e o outro do tórax é fundamental. O exame deve começar do ápice em direção às bases pulmonares e de um hemitórax para o outro, usando como parâmetro de comparação o lado oposto do tórax. E durante a realização do exame, o paciente deve estar despido até a cintura, de forma que todo o tórax fique exposto. O ambiente precisa ser tranquilo e a privacidade deve ser mantida. No exame do tórax posterior, o paciente deve estar na posição sentada, com os braços cruzados sobre a região anterior e de preferência com as mãos nos ombros, pois essa posição afasta as escápulas e aumenta a área de acesso aos campos pulmonares. Para o exame da região anterior, o paciente deve estar deitado em decúbito dorsal, e essa posição facilita o exame nas mulheres, pois as mamas são afastadas mais facilmente.
Dando início às técnicas propedêuticas utilizadas, começaremos pela inspeção, que pode ser tanto estática ou dinâmica, onde na estática é observado as condições da pele como cicatrizes, lesões, a coloração, a hidratação, os pelos e suas distribuições, a presença de circulação colateral, abaulamentos e retrações, além da forma do tórax. Já na inspeção dinâmica, é observada a dinâmica respiratória ou movimentação da caixa torácica, em que é avaliado a amplitude, a profundidade de expansão, o ritmo e a simetria. Indo para a palpação, os parâmetros avaliados serão a traqueia, a estrutura da parede torácica, a expansibilidade e frêmito. No exame da traqueia, é observado os espaços entre ela e o esternocleidomastoideo, que devem ser simétricos, além de procurar por massas, crepitações ou desvios da linha média. As massas cervicais e mediastinais, as atelectasias ou pneumotórax de grande volume podem deslocar a traqueia para um dos lados. No exame da estrutura da parede torácica, que inclui a pele, tecido subcutâneo, as cartilagens e os ossos, a palpação é realizada com a base palmar ou com a face ulnar da mão, que é posicionada contra o tórax do paciente, e as anormalidades observadas na inspeção são investigadas mais detalhadamente durante a palpação. E a combinação dos dois processos de análise é especialmente eficaz na avaliação da simetria e da amplitude dos movimentos respiratórios. Será avaliada também a presença de crepitações, dor na parede torácica, tônus muscular, presença de massas, edema e frêmito palpável. No exame da expansibilidade torácica, observa-se a movimentação simétrica das mãos do examinador, podendo ocorrer assimetrias como diminuição bilateral ou unilateral da expansibilidade. O frêmito tóraco-vocal é a transmissão das vibrações do movimento do ar através da parede torácica durante a fonação. É utilizado para identificar a ausência, diminuição ou aumento do frêmito, onde as vibrações são transmitidas da laringe através das vias aéreas e podem ser palpadas na parede torácica. As vibrações mais fortes são sentidas nas áreas em que existe condensação pulmonar, como por exemplo na pneumonia. A redução do frêmito palpável costuma estar associada a anormalidades que afastam o pulmão da parede torácica, como derrame pleural ou pneumotórax. O frêmito brônquico é provocado pela vibração das secreções nos brônquios de médio e grosso calibre durante a respiração. E fatores extrapulmonares, como parede torácica espessa devido à hipertrofia muscular, aumento do panículo adiposo ou voz débil, também interferem na interpretação do frêmito. A percussão é uma técnica de avaliação da produção de sons pelo contato da mão com a parede torácica nos espaços intercostais e que ajuda a determinar se os tecidos estão cheios de ar líquido ou se são sólidos. Os sons encontrados podem ser claro pulmonar, hipersonoro, timpânico, maciço e submaciço. O tecido pulmonar normal apresenta som ressonante ou claro pulmonar, com timbre grave e oco. Os sons hipersonoros indicam aumento do ar nos pulmões ou no espaço pleural, sendo mais intensos e de timbre mais grave do que no claro pulmonar, e indicam pneumotórax ou efizema pulmonar. A percussão sobre regiões que apresentam condensação pulmonar resulta em som maciço, como ocorre na pneumonia, no derrame pleural e no tumor. Tanto os sons maciços como os submaciços indicam diminuição ou inexistência de ar no interior dos alvéolos. Os sons maciços são os ruídos surdos e secos identificados normalmente sobre a coxa ou as estruturas ósseas. As causas mais comuns da maciçez ou submaciçez são derrames pleurais, condensação pulmonar e neoplasia. O som timpânico é oco, semelhante ao rufar de um tambor e indica caso amplo de pneumotórax ou câmara repleta de ar. A ausculta é a técnica de exame mais importante para avaliar o fluxo aéreo pela árvore traqueobrônquica.
e consiste em ouvir os ruídos torácicos durante todo o ciclo respiratório. O examinador é capaz de avaliar 3 elementos: características dos ruídos respiratórios, presença de ruídos adventícios e características da voz falada e sussurrada. Os achados devem ser descritos quanto ao tipo de ruído, a localização, a quantidade, que pode ser esparsos ou difusos, e a fase, pode ser inspiratórios, expiratórios ou ambos. O exame físico é feito para avaliar a presença de dor ou desconforto no peito, além da fadiga, tosse e cãibra na perna, que são sintomas de uma doença cardíaca. É importante também verificar o histórico de tabagismo, histórico familiar de doenças, a alimentação do paciente e as medicações em uso, além dos hábitos de exercício, para avaliar o risco de se ter uma doença cardiovascular. O estresse também aumenta o risco de uma doença cardíaca. No adulto, o coração está localizado no centro do tórax, atrás e à esquerda do externo. O coração, normalmente, bombeia o sangue através de suas 4 câmaras, em uma sequência regular. Na circulação, através de cada câmara do coração, as válvulas se abrem e fecham. A pressão interior das câmaras aumenta e diminui, e as suas contrações de cada etapa produzem um sinal fisiológico. A aorta é a principal artéria do nosso corpo, e também a maior delas. A principal função é garantir que o sangue oxigenado, bombeado pelo coração, seja levado a todas as partes do corpo. As artérias pulmonares cedem gás carbônico e absorvem oxigênio. O sangue oxigenado nos pulmões retorna por meio das veias pulmonares. As veias cavas agrupam o sangue venoso, proveniente das várias veias do corpo, devolvendo ao coração. Na inspeção e palpação, deixe o paciente relaxado e confortável antes do exame. Explique o procedimento para diminuir a sua ansiedade. Utilize os procedimentos de inspeção e palpação simultaneamente. Os procedimentos podem ser feitos para pacientes com chances altas de doença cardíaca deitadas, pois essa posição os faz sentir falta de ar e oferece um diagnóstico imediato. Durante a inspeção e palpação, procure pulsações visíveis e elevações exageradas, palpando para verificar o impulso apical e quaisquer fontes de vibração. Localize os 6 pontos de referência anatômicos do coração, inspecionando e palpando cada área. Na ausculta, passe o estetoscópio sobre cada um dos pontos anatômicos e ouça claramente o ciclo completo, tum-tá, do coração, antes de passar para o próximo local. Se o coração falhar em bater em intervalos regulares e sucessivos, é uma disritmia, que pode ser letal para o paciente. Qualquer som diferente do ciclo normal é um indicador de doença cardíaca, como o galope ventricular e murmúrios cardíacos, que precisam ser analisados imediatamente para uma propedêutica.